Agora nós vamos ver crase, uma das matérias que mais tem preocupado os candidatos. Né? Mas, se você souber os caminhos, os atalhos para resolver as questões de crase, você não precisa ficar decorando muita teoria para resolver a questão de crase. Presta atenção. Não precisa ficar anotando, né, páginas e páginas de teoria sobre crase. É possível resolver as questões de crase com base em atalhos. E com esses atalhos você resolve, né, 99,9% das questões de crase. Ok? Vamos lá. Né? Crase é o seguinte, crase quer dizer fusão em grego. Olha lá, a palavra grega crase quer dizer fusão. Fusão de quê, professor? Fusão de dois As. É A mais A. E aí, para indicar a presença de dois As ali, né, o que aconteceu foi o seguinte, eles inventaram um sinal indicativo de crase. Tá vendo? Esse sinal foi criado para indicar a presença de dois As, tá? É para indicar a presença de dois As. Só isso, nada demais. Então, você tem que partir do princípio que só haverá crase, isso já ajuda aí, a deduzir, tá? A evitar decorar muitas regras. Você tem que partir do princípio que é preciso que haja dois As. Se não houver, presta atenção no que eu estou falando, se não houver dois As, jamais haverá crase. Então não precisa ficar repetindo, não precisa ficar decorando aquele monte de situações em que não se emprega a crase antes disso ou daquilo. Se você for pegar a gramática, você vai encontrar uma lista de situações que a gramática vai fazer o que para você? Ela vai te exemplificar, vai te explanar as situações em que você não coloca crase, mas é por causa desse princípio que eu estou falando. É porque ali, às vezes, naquela situação ali, eu não tenho como empregar ou a preposição a ou o artigo a. Tá vendo? Então, quando eu não tenho a preposição a, nem o artigo a, ou um, ou o outro, quando eu não tenho nem, ou um ou outro, eu jamais vou poder empregar crase. Um exemplo, por que você fala que não se emprega crase antes de verbo? Porque antes de verbo eu não posso usar artigo definido feminino, no singular. Antes de verbo não se emprega. Por que não se pode empregar crase antes de substantivo masculino? Porque antes de substantivo masculino eu não posso empregar o artigo definido feminino no singular. Simples assim. Então, com base nesse princípio, você não precisa ficar decorando aquelas situações, sabe, né, de crase. Basta você deduzir com base nesse princípio que eu estou falando para você. Crase é quando há dois As. Se não houver dois As, jamais haverá crase. Ok? Então você tem, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui. Ele, né, fez. Aí, ó, referência. Tá vendo aqui? Ele fez referência, né, à literatura. Pronto. A literatura. Pois é, ele fez referência à literatura. Quem faz referência, começar por aí, que nem sempre é um verbo que pede complemento, iniciado com preposição. Você já viu lá na aula de regência nominal, às vezes é um substantivo. Né? Quem faz referência, aí, ó, substantivo. É um substantivo, referência. Um substantivo, tá vendo, que pede complemento. Quem faz referência, substantivo, faz referência a algo ou a alguém. Sim, quem faz referência a algo ou alguém. Tá vendo? É substantivo. E aí eu tenho aqui o a literatura. Olha só isso. A literatura, olha isso, ó, vai ser com crase. Por quê, professor? Porque quem faz referência a algo. Esse azinho aqui, ó, tá vendo aqui? Vai ter preposição, que aqui eu vou ter a presença da preposição a, mais o artigo a, que vem antes do substantivo literatura, que é um substantivo feminino, aí, ó, no singular. Então, qual é o artigo que eu vou usar antes do substantivo feminino no singular? Qual é o artigo? É esse aqui, ó. Esse aqui que é o artigo. Aí, ó, artigo definido. Aí, ó, feminino no singular. Algumas bancas justificam, inclusive, né? Não cobram que você preencha a lacuna com A, com sinal de crase ou não, apenas cobra a justificativa. E a justificativa é essa. É que aqui existe a presença do artigo definido feminino no singular e existe a presença da preposição que foi regida. Aí, ó, quando nós vimos na aula de regência agora há pouco, ela foi regida, ela foi pedida, né, pelo termo regente. Né, o termo regente é aquele que pede complemento. Aí, ó, a preposição foi regida aqui, ó. Essa preposição foi regida, pedida pelo termo regente, referência. Então tá aqui, ó. Viu? Quem faz referência a algo. Esse azinho vem para cá, junta-se com o artigo definido feminino singular e pronto. Tá ok? Tá bom? Então, não tem nada demais.
tá? Agora, tem uma dica. Ah, professor, mas no dia da prova, às vezes eu fico na dúvida. Poxa, olha a dica. Quer uma dica? Troca a palavra feminina pela masculina, para você descobrir, né? Quer ver? Se vai aparecer isso aqui, ó. Ele fez referência, olha, ó. Ele fez referência, né? Ao cinema. Pronto, tá aqui uma dica. Qual é a dica, professor? Troca o substantivo. Troca o substantivo feminino. Aí, ó, no caso aqui eu tinha colocado literatura, né? Então, troca pelo masculino. Troca pelo masculino. Pronto, tá aí. E pra quê? Pra ver se aparece essa expressão ao. Se aparecer ao, aí, ó, é porque vai ter crase no A. Pronto, né? Trocou o feminino pelo substantivo masculino aqui, ó. O substantivo masculino aqui. Tá vendo? Ao. Apareceu ao. Fez aparecer o ao, né? Quando eu coloquei cinema, apareceu a expressão ao. Tá vendo? Pra que esse macete? É pra ver se aparece o artigo, sabe? O artigo antes da palavra. Porque se aparecer o artigo aqui, é sinal de que também vai aparecer o artigo aqui. Lembre-se que eu falei agora há pouco. Se não houver a presença do artigo, definido feminino singular, tá vendo? Você não vai poder ter crase, né? Então, é porque nem toda palavra feminina aceita artigo definido feminino, um singular antes dela. Existem palavras femininas que não aceitam. Que não aceitam. Sim. Olha isso. Tá vendo? Então, como assim? Palavras femininas que não aceitam artigo feminino antes. Um exemplo dos mais cobrados é a palavra casa. Casa no sentido de seu próprio lar. Sim. Ele chegou a casa. Você acabou de ver aí na aula de regência que quem chega, chega a. Pois é. Ele chegou à casa. Pois é, essa casa aqui, ó. Essa casa é o lar da pessoa. É o lar. É o próprio lar. Pois é. E eu não vou poder colocar aqui, ó, crase nesse A. Porque eles partem do princípio de que não é possível empregar ali o artigo antes. Olha isso. Então esse A é o quê, professor? Esse A é só a preposição a, sem a presença do artigo, que não aparece antes de casa. Tá vendo? Quando é casa, o seu lar. Tá vendo? Olha isso. Por isso que eu falei para você. Às vezes, trocando uma palavra masculina aqui, ó, eu vou deduzir a presença do artigo ou não. Se aparecer artigo aqui, se aparecer o artigo masculino antes do substantivo masculino, eu posso pressupor que vai aparecer o artigo feminino também antes do substantivo feminino. Aqui, ó, não dá certo. Ó. Ele chegou à casa, não tem crase, porque eu não posso pressupor a presença, tá vendo aqui, do artigo. Agora, se ele chegou à casa, olha aí, de João, opa! Aí eu já tenho crase no A. Olha isso. Tá vendo? Porque aqui a palavra casa está sendo aí, ó, especificada, né? E aí vai aparecer a preposição a mais o artigo a. Sim. Aí sim você vai ter a presença, né, dos dois, a preposição e do artigo. E aí você vai ter a crase aqui. Tá vendo? Nesse azinho aqui é possível então deduzir agora a presença do a, né, preposição, mais o a, artigo. Viu? Mas para isso a palavra casa tem que estar especificada. Tá vendo? Por meio de uma locução adjetiva aqui, ó. De João. De João, de José, de Maria. Tá? Ou um pronome, né? Se fosse, por exemplo, a casa dele. Aí eu já teria que mudar, viu? A regência da palavra casa. Pode ser um pronome, o pronome possessivo também dele, né? Ou dela. Viu? Então toma cuidado com a palavra casa. Resumindo, a palavra casa, quando for o seu lar, o lar da própria pessoa, se não for especificado, jamais será crase. Aqui, ó, se não tiver nenhuma especificação depois, nenhuma palavra depois, nem pronome, nem locução adjetiva, sem crase no A. Se tiver uma locução adjetiva ou um pronome, crase no A. Toma cuidado também com a palavra terra. Sim, a palavra terra também, que é feminina, e aí, ó. Nem sempre eu vou poder colocar crase antes dela. Aí, apesar de ser feminina, né? Pois é, aí, ó. Aí, os marinheiros, olha aí, os marinheiros foram à terra. Pois é, porque terra é feminina, eu vou colocar crase no A. Não vai não, não vai não, não vai não. Esse A aqui é só a preposição a. Não existe a presença do artigo aqui. Como assim, professor? Não é possível ter artigo ali? Não. A palavra terra, apesar de ser feminina, aí, ó, não admite a anteposição de artigo feminino.
Puxa vida, hein? Aí, quem vai vaiar, né? Você viu na aula de regência que quem vai vaiar. Então, vaiar a terra. Então, professor, mas tem um outro recurso que eu posso usar para... Sim, sim, sim. É o seguinte, né? Quando os marinheiros não estão no navio, olha só, olha a dica. Você perceber por que a palavra terra, não, nesse caso, nesse sentido aqui, que é o sentido de não estar a bordo do navio, por que ela não aceita artigo? É por causa disso aqui, ó. Tá? Eles estão, os marinheiros estão em terra. Não se fala que eles estão na terra, tá vendo? É errado falar, cadê os marinheiros? Estão na terra. Não, não é assim. Capitão, os marinheiros estão na terra. Tá errado. Os marinheiros não estão na terra, estão em terra. Você tá vendo? Eu troquei de verbo, ó. Eu troquei o verbo ir pelo verbo estar. Para você perceber que antes da palavra terra, eu não uso artigo. A palavra terra, nesse sentido, de não estar a bordo do navio, ela não aceita a anteposição do artigo definido feminino singular. Então eu só aceito o quê? A preposição aqui, ó, que foi, aí, ó, que eu tenho que colocar de qualquer jeito, né? A preposição. Que faz o papel de ligar aqui, né? Tá vendo? Então, olha só, eles estão em terra, não é na terra. Tá ok? Mas é o único sentido de terra, gente, da palavra terra, que não aceita a anteposição do artigo. Nos demais sentidos de terra, você vai ter a crase, se é a palavra anterior, lógico, né, pedir, né, reger, né, preposição a, ok? Tá bom? Ora, né, é só nesse sentido aqui, ó, é o único sentido que não admite esse aí, ok? Então tem que tomar cuidado com essa palavra terra, porque se for, por exemplo, os astronautas, né, retornaram à Terra, lógico, vai ter crase, assim, ele foi à casa, hein, da sua infância, ele foi à casa dos seus ancestrais, lógico, vai ter crase. Né? Qualquer outro sentido da palavra casa, que não, da palavra terra, que não seja esse aqui, tá bom? Vai ter crase. A terra onde nasceu os pais, a terra natal, tá vendo? A terra, planeta Terra. Sim, os astronautas retornaram à Terra. Crase. Né? Ele foi à terra dos seus ancestrais. Crase, normal. Só aqui que não tem, tá bom? E a outra coisa com relação à crase, importante, é a seguinte. Professor, você falou agora há pouco de artigo e tal. É sempre artigo e preposição? Não, às vezes a palavra seguinte começa com a letra A. Né? Porque no conceito de crase não está dizendo que tem que ser obrigatoriamente artigo mais preposição. Está dizendo que tem que ser dois As. Olha, dois As. Como assim? Ué. Ele é fiel àquele princípio. Olha isso. Você não ficar pensando que é só artigo e preposição, não. Espera aí. Olha aqui, ó. E a crase vai aparecer. No pronome demonstrativo aquele. Como assim, professor? Não tem, tá vendo? Não tem artigo, mas existe aqui. O que existe aqui? Quem é fiel? Adjetivo fiel, hein? Olha lá. Quem é fiel a alguém ou alguma coisa. Nós já tínhamos visto lá na aula de regência nominal. É um adjetivo que pede complemento, né? Quem é fiel a alguém. Aí, ó. Quem é fiel a alguém ou a algo, né? Aí eu vou ter aqui a presença da preposição a, olha isso. Quem é fiel a alguém, né? Ou a algo. Essa preposição a vai aparecer aqui, mais a letra que começa o pronome demonstrativo aquele. Olha isso, gente. Então, né, para eu ter crase, eu não preciso ter obrigatoriamente preposição mais artigo definido feminino, não. Porque a norma diz que tem que ter dois As. Dois As escritos. Tá aqui. Um A preposição. Aí. E esse outro A aqui é o A que inicia o demonstrativo aquele. Ele começa com A. Então, o aquele, aquela e aquilo, isso serve para aquele, aquela e aquilo, que são os demonstrativos que começam com a letra A. Se a palavra anterior reger preposição A, e se na sequência você tiver ou aquele, ou aquela, ou aquilo, você vai ter que colocar a crase nesse A que iniciar esses pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Ok? Então, cuidado com isso aqui também, é muito importante. E agora nós temos que falar o seguinte, né? Tá vendo? A dica rápida, né? Para você não ficar aí embolado com a questão da crase. Às vezes aparece lá nome de lugar. Nome de lugar, professor, como é que é? Nome de lugar, não sei se coloca crase ou não. Quando eu vou a França, a Itália,
Poxa, aí nós temos um macetezinho aqui, ó. Um macete antigo, né? Mas que funciona. Como é que é esse macete, professor? Quem vem dar, craseia o A. Sim, isso aqui é coisa, ó, isso aqui é, olha lá, isso aqui é antigo, mas funciona, viu? Funciona até hoje. Quem vem dar, craseia o A. Quem vem de, crasear o A para aqui. Olha lá, crasear o A para aqui. Aí, né? Então você tem, que isso? O que é isso, ué? É que quando você utiliza o verbo vir, sabe? E aparecer depois esse dar, então você vai ter que colocar crase no A. Se você utilizar o verbo vir e após ele aparecer a preposição de, é porque então, somente a preposição de, então é porque não tem crase naquele A que antecede lá o substantivo. Vou te dar um exemplo. Olha aí, ó. Ele foi. Aí a banca está querendo saber se ele foi em a França. Ó, a França com crase ou sem crase, né? A banca quer saber se ele foi à França com crase ou sem crase. Verbo ir, né? Você sabe quem vai, vaiar. Olha a regência. Então, ou vaiar ou vai para. Então, olha aqui. Aí, quer saber se vai ter crase ou não nesse A. Ué, troca o verbo ir, que está sendo usado aqui, pelo verbo vir, do macete. Olha, o macete aqui, ó. Ó o macete aí, ó. O macete antigo que funciona até hoje, ó. Até hoje, né? E aí, quem vem, vem. Quem vem, vem. Olha lá, ele veio. Como é que eu vou falar? Ele veio da França ou de França? Ele veio da França. Então, olha aí, tá vendo? Quando eu troquei o verbo ir pelo verbo vir, olha o que apareceu? O dá. Se apareceu dá, então aqui na hora de colocar, aqui ó, na hora de preencher a lacuna, com o azinho, eu vou colocar crase no A. Simples assim, viu? Então troca o verbo ir pelo verbo vir para ver se aparece dá ou de. Quem vem dar, craseia o A. Ó, quem vem dar, craseia o A. É assim que funciona, é desse jeito que funciona, tá? Ele foi a Portugal. Ele foi... Aí, ó, a banca quer saber, né? Se é com crase ou sem crase. Aí, ó, Portugal. Portugal, viu? Troca o verbo ir pelo verbo vir. Pois é, ele veio... Poxa, quando se fala que ele veio, se fala que ele veio de Portugal, não da Portugal, né? Pelo amor de Deus. É de Portugal. Ninguém fala que veio da Portugal. É de. Então, se veio de, olha o macete. Quem vem de, crasear o A, para quê? Então, quando se vai a Portugal, vai-se a Portugal sem crase no A. Simples assim, ok? Com esse macete você vai resolver, ó, a imensa maioria das questões de crase. É só você atentar para isso aqui. E uma outra coisinha para a gente fechar o estudo de crase, aquilo que é mais importante, é o seguinte. Isso aqui é uma convenção. Convenção é uma coisa que é uma regra que é determinada de cima para baixo. Tá? Para nós fecharmos aqui o estudo da crase. O que é? É o seguinte. Toda locução feminina tem que ter crase. Locução feminina, o que é locução feminina? Conjunto de palavras, né? Tá vendo? Que funcionam como se fosse uma coisa só. Nós já vimos aqui, né? Locução adjetiva. Quando você tem duas ou mais palavras, faz o papel do adjetivo. Locução adverbial. Duas ou mais palavras faz o papel do advérbio. Locução verbal, né? Locução prepositiva, locução conjuntiva. Nós estudamos várias conjunções aqui no nosso curso. Quando eu falei das conjunções, eu falei que havia duas ou mais palavras que podiam fazer o papel da conjunção. Então era locução conjuntiva. Né? Na preposição, mesma coisa. Se eu tenho às vezes duas ou mais palavras, faz o papel de uma preposição. Tá? Então isso é normal no português. Havia as locuções, tá? Adjetivas, conjuntivas, prepositivas, né? De todos os tipos. Então, é só você gravar o seguinte. Olha aqui, ó. Toda locução, né? Se for feminina, receberá o acento indicativo de crase no A. Pois é, com exceção do A distância, né? Aí, ó. O A distância... esse A distância aqui é que é a exceção. Ó. A exceção é o A distância. A não ser que o A distância apareça determinado. Olha lá, hein? Cuidado aí, hein? Aí, se você for fazer um curso à distância, olha lá se lá no outdoor está escrito com crase ou sem crase nessa propaganda do curso à distância, hein? Pois é, tem que estar, se for, faça conosco o curso à distância, sem crase. Agora, cuidado
Cuidado, porque pode ser que apareça uma distância determinada. Aí, se tiver determinado, ó, a distância de 100 metros. Bom, aí eu vou ser obrigado a mudar aqui, ó por causa dessa especificação aqui, ó. Aqui, ó, da quantidade de metros, aí eu vou ter que colocar crase no ar, tá vendo? Então é só tomar cuidado com isso aqui, ó. Tá? A distância não tem crase, mas se tiver especificado, né, aí tem crase. E as demais locuções femininas, todas que vão receber crase. Sim, desde que sejam femininas. Olha o que eu tô falando, femininas. Tá bom? Locuções femininas. Então tem que ser locuções femininas. As locuções femininas, todas elas, se forem femininas, recebem crase. Nada demais. Aí, ó, tá? É por isso que você tem crase, hein? Aqui, ó, à vista, comprei à vista. É assim? Aí, ó, toda locução feminina, gente, se for, aí, ó, à vista. Por que tem crase nesse A? Porque vista é feminino, aí, ó. À vista. Locução adverbial, feminina, à vista. A prazo, por que a prazo não tem? Porque prazo é masculina. A palavra prazo é masculina, agora vista é feminina. Então por isso que crase aparece aqui. Tem que ser feminina, né? Tá ok? Aí, ó. Ele gosta de fazer as coisas às claras. Ó, às claras. Sim. Né? A locução pode estar no plural? Pode estar no plural. A crase vai aparecer do mesmo jeito. Né? Estando no singular ou no plural, não importa. O importante é que a palavra aqui dentro seja feminina. Se vai estar no plural ou não, isso não interessa. As claras aí, ó. Tá vendo? E o contrário de as claras, o que é? As escuras. Aí, ó. As escuras. Aí, viu? Então, isso tudo para dizer para você, aí, ó, que sempre haverá crase das locuções, viu? Femininas, adverbiais, prepositivas. Tá bom? Aí, ó. Sempre, à vista, as claras, as escuras. Tá ok? Tá bom? Etc, etc, etc. E você toma cuidado, que eu disse que tem que ser locuções femininas. Cuidado. Com o que, professor? Com o tal do bife a cavalo. Bife a cavalo não tem crase. Não haverá crase nunca. Porque cavalo é masculino. Então não se aceita essa crase aqui. Porque cavalo é substantivo masculino. Tá? E frango a passarinho. Frango a passarinho. Ó, também não vai ter crase. Porque passarinho é substantivo masculino. Então é por isso que não tem crase, né? Em bife a cavalo e frango a passarinho. Tá vendo? Toma cuidado com essas locuções aqui, ó, tá? Cai muito em concurso. Bife a cavalo e frango a passarinho. Tá bom? Mas aí que tá. Cuidado também, que às vezes a locução adverbial está subentendida. Sim, ó. Cuidado de novo. Ó. Cuidado de novo. Aí, ó. Cuidado com o quê, professor? Com o quê? Ué, às vezes você tem lá, né? Aí, ó. Ele fez um gol, a Pelé. Opa! A Pelé, o eterno rei do futebol, a Pelé. Ele fez o gol a Pelé. Aí você vê lá na prova lá, o A com crase. Fala, professor, mas você não falou que não podia ter crase antes de substantivo masculino? Por que aparece crase aí? Mas é porque você não percebeu a presença aqui, ó, de uma expressão, de uma locução feminina. Ele fez um gol à maneira de Pelé. À maneira de Pelé. Ó, existe aqui uma locução feminina subentendida. Se existe aqui uma locução feminina subentendida, esse Azinho que apareceria aqui, se ela tivesse escrita na frase, você tem que jogar lá, aqui, ó, no A que aparece escrito lá sozinho. Tá vendo? Então existe aqui uma locução feminina que está subentendida. A mesma coisa, aí, ó, locução feminina, tá? Que tá aqui, ó, subentendida, ela não vai aparecer escrita. A mesma coisa vai aparecer quando se fala que ele se vestiu a Luís XV. É, o rei francês, Luís XV, tá? Por que vai ter crase lá nesse A Luís XV, professor? Porque aqui está subentendido aqui a moda de... Olha aí, ó, tem que tomar cuidado com isso aqui.
Não se pode empregar, né, crase antes de substantivo masculino, mas você tem que tomar cuidado que se houver lá uma locução feminina subentendida, a crase vai aparecer sim, mesmo antes do substantivo masculino que aparece depois. Ok? É o que aparece aqui. Nesse ele fez um gol a Pelé e nesse ele vestiu a Luís XV. Tomando cuidado com essas dicas que eu já falei aqui, você jamais vai errar a questão de crase em concurso público.